Você já parou para pensar em quantas decisões da sua vida foram guiadas pelo medo de desapontar alguém? Quantas vezes você deixou de fazer o que queria porque se importava demais com o que fulano ia achar, com o que cicrano ia comentar, com a imagem que ia projetar? Chega! Você não nasceu para ser marionete emocional de ninguém. Você nasceu para viver com domínio, com escolha, com direção. O dia em que você para de se importar com todo mundo é o dia em que você começa a viver de verdade. Não é arrogância, é consciência. Não é frieza, é maturidade. Tem gente que vai se incomodar? Sim, mas a vida não é feita para agradar os outros. É feita para ser honrada por quem tem coragem de se escolher. E não tem evolução possível sem esse corte radical. Enquanto você estiver preso ao medo da opinião alheia, você estará em cativeiro emocional. Pare para observar. Toda vez que você vive tentando ser entendido por todos, você se perde de si mesmo. É como se a sua essência fosse se apagando, pouco a pouco, só para caber no molde que o mundo espera. E sabe o que o mundo faz quando você se anula? Nada. Ele exige mais. Quem vive para agradar nunca é suficiente, porque a exigência nunca tem fim. Mas quando você muda o foco e começa a agradar a si mesmo, o jogo vira. Você se fortalece, se posiciona, se torna dono do próprio caminho. Este vídeo não é para quem ainda quer ser aceito por todos. É para quem está pronto para ser leal a si mesmo, mesmo que isso signifique decepcionar meio mundo. É para quem entendeu que viver tentando evitar julgamento é a forma mais rápida de trair sua própria evolução. E se você sente que já passou da hora de parar de carregar o peso da aprovação alheia, então você está exatamente onde precisa estar. A sua revolução interna começa agora. 1. Quando você se importa demais com os outros, você se esquece de si mesmo. Existe um limite invisível entre empatia e autossabotagem, entre ser bom e ser submisso, entre cuidar dos outros e se abandonar no processo. E a verdade é que, quando você se importa demais com todo mundo, você começa a se afastar de si mesmo. É sutil no início, quase imperceptível. Você deixa de falar o que pensa para manter a paz. Aceita coisas que te machucam só para evitar conflitos. Sorrir quando quer gritar. Fica quando deveria ir embora. E cada micro-traição contra você mesmo vai enfraquecendo sua identidade. Você se torna uma versão diluída de si mesmo. Uma pessoa que vive em função da aceitação externa. A necessidade de aprovação vira vício. Você passa a medir cada palavra, cada passo, cada escolha, com base em como os outros vão reagir. E a pergunta mais importante da sua vida vai sendo sufocada. O que eu realmente quero? Quando foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar sem culpa? Quando foi a última vez que você disse não, sem se justificar? Quando foi a última vez que você priorizou sua paz, sua vontade, sua energia, sem medo de parecer egoísta? Tem uma armadilha por trás de se importar demais. Ela te faz acreditar que isso é sinal de bondade. Mas nem sempre é. Na maioria das vezes é medo. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer ruim. Medo de não ser amado. Então você se molda, se adapta, se desfigura emocionalmente só para continuar sendo aceito. E sabe qual o problema disso? Você se torna um personagem, uma versão controlada, editada, aprovada socialmente, mas desconectada da sua essência. E o preço disso é alto. Você começa a viver cansado, sem saber por quê. Sente um vazio crescente mesmo rodeado de gente. Começa a perder o brilho nos olhos, a energia vital, a direção, porque ninguém consegue evoluir enquanto está amarrado à necessidade de agradar. A evolução exige ruptura, exige posicionamento, exige escolha, e quem vive tentando ser tudo para todo mundo, inevitavelmente se perde de si mesmo. Você já percebeu como a maioria das suas decisões tem mais a ver com o outro do que com você? O lugar que você vai, o que você posta, o que você veste, o que você diz ou deixa de dizer. Tudo gira em torno da aceitação alheia.
E nesse processo, você esquece de consultar a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Você não pergunta se aquilo faz sentido para sua alma, se respeita seus limites, se te fortalece ou só te esgota. Você apenas reage, tentando não decepcionar ninguém, exceto a si mesmo. E não, isso não é sobre virar alguém frio ou indiferente. É sobre voltar para casa. É sobre lembrar que se importar com todo mundo não pode custar a sua saúde emocional. Que você não deve carregar o peso do mundo nas costas enquanto o seu mundo interior desmorona. Que o seu bem-estar não é negociável. Que o seu foco precisa estar em construir uma vida coerente com a sua verdade, não com a expectativa alheia. Tem uma frase que precisa se tornar um mantra para você a partir de agora. Quem vive para agradar, morre sufocado. E é verdade. Porque a busca pela aceitação de todos é um labirinto sem saída. Você se desgasta tentando manter uma imagem perfeita, tentando ser compreendido por quem nem tenta te enxergar, tentando ser amado por quem só ama quando você se anula. Chega disso. O seu tempo, a sua energia, a sua atenção são recursos sagrados. E você precisa começar a investir isso em quem te respeita, em ambientes que te alimentam, em escolhas que te elevam. Chega de dar o melhor de si para quem só aparece quando precisa. Chega de se explicar para quem já decidiu não entender. Chega de carregar gente nas costas enquanto você rasteja emocionalmente. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser leal a si mesmo. E isso começa quando você para de se importar com todo mundo e finalmente começa a se lembrar de você. 2. A verdade libertadora. Nem todo mundo merece o seu cuidado. Tem uma verdade que dói no começo, mas liberta depois. Nem todo mundo merece o seu cuidado. Nem toda pessoa que sorri para você quer o seu bem. Nem todo mundo que te chama de amigo está disposto a te ver crescendo. E a maior parte das suas frustrações nasce da expectativa ingênua de achar que todo mundo tem o mesmo coração que você. Mas não tem. E entender isso é o primeiro passo para preservar sua energia. Você foi condicionado a cuidar de todo mundo, a ouvir todo mundo, a estar disponível sempre, a colocar as dores dos outros acima das suas. E isso virou um padrão tão profundo que quando você tenta se escolher sente culpa. Como se fosse pecado dizer hoje não posso. Como se fosse errado proteger sua energia. Mas me escuta com atenção. A sua energia é limitada. Se você continuar derramando ela em quem não valoriza, vai secar. E quando você seca, ninguém te salva. Tem gente que só aparece quando precisa, que só procura você quando está na pior. E você, por cuidado, por lealdade, por empatia, acolhe. E só que esse cuidado não volta. Essas pessoas somem quando é você quem precisa, ignoram quando é sua alma que pede socorro. E mesmo assim, você insiste em cuidar, em dar atenção, em estar presente. Por quê? Porque você aprendeu que amor é se doar, mesmo que seja unilateral. Só que isso não é amor, é vício de se anular. O seu cuidado precisa ser consciente, precisa ser seletivo. Porque o cuidado oferecido para quem não valoriza se transforma em desgaste, em exaustão, em frustração. É como regar uma planta de plástico. Você se entrega, mas nada floresce. E você precisa começar a identificar esses vazamentos de energia. Gente que te procura só quando está mal. Gente que suga sua escuta, seu tempo, sua atenção, mas nunca oferece nada em troca. Gente que te usa como depósito emocional e depois desaparece. Não é crueldade se afastar de quem te consome. É autopreservação. Não é frieza dizer não posso te ajudar agora. É maturidade emocional. Você precisa entender que seu cuidado é valioso demais para ser desperdiçado com quem não quer crescer, com quem vive no mesmo ciclo e se recusa a mudar. Você não é responsável por salvar ninguém que não quer se salvar. Você não é obrigado a carregar dores que não são suas. Tem gente que interpreta sua empatia como fraqueza, que confunde sua presença constante com obrigação. E quando você some, se incomoda. Não porque sente sua falta, mas porque perdeu o acesso àquilo que você oferecia,
atenção, apoio, energia, validação. Essas pessoas não querem você, querem o que você oferece. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de dar, para de insistir, para de se machucar, tentando manter relações que só existem enquanto você está disponível. E tem mais. Quanto mais você cuida de quem não merece, menos energia sobra para quem realmente valoriza você. Você começa a negligenciar conexões saudáveis, projetos importantes, até sua própria saúde. Tudo porque está ocupado tentando manter de pé relações unilaterais. E sabe o que é pior? Quando você cai, ninguém aparece. Você se vê sozinho, exausto, vazio, e percebe que passou tempo demais tentando agradar quem nunca esteve com você de verdade. Se alguém te faz sentir culpa por se escolher, essa pessoa já não merece seu espaço. Se alguém só aparece para desabafar, mas nunca pergunta como você está, essa relação está desequilibrada. Se alguém se incomoda com sua evolução, com sua paz, com seu progresso, essa pessoa não te ama, ela te controla. E você precisa parar de chamar isso de amizade, de amor, de cuidado. Isso é apego. Isso é dependência emocional disfarçada de afeto. A partir de hoje, comece a fazer uma triagem emocional. Quem te fortalece? Quem te apoia mesmo quando você muda? Quem fica quando você coloca limites? Essas pessoas merecem seu cuidado, seu tempo, sua energia. As outras, deixe irem. Solte com leveza, com respeito, com consciência. Porque se importar com todo mundo é uma forma de se perder. E você não pode mais se dar esse luxo. Você precisa cuidar de si com o mesmo zelo que cuida dos outros. Precisa se proteger do excesso de empatia. Precisa lembrar que sua evolução exige espaço, exige foco, exige silêncio. E principalmente exige uma nova postura. Parar de investir onde não há retorno. Parar de insistir onde não há reciprocidade. Parar de doar onde não há gratidão, porque nem todo mundo merece o seu cuidado. E tudo bem. 3. Quem sabe o que quer, não pede permissão para viver. Tem uma força que ninguém pode tirar de você. A força de saber o que quer. Porque quando você sabe o que quer, você não negocia mais com a dúvida dos outros, nem com a insegurança alheia, nem com a opinião de quem não constrói nada na sua vida. Você simplesmente vive com clareza, com direção, com autoridade sobre si mesmo. E quando você chega nesse nível de consciência, você para de pedir permissão para existir. Você para de explicar cada passo, cada mudança, cada escolha. Você apenas segue. Durante muito tempo, você foi treinado para pedir aprovação antes de agir. Antes de mudar o cabelo, antes de mudar de emprego, antes de terminar um relacionamento, antes de começar um projeto novo. Você aprendeu a consultar o mundo inteiro antes de consultar a sua intuição. E aí você virou refém da hesitação dos outros. Gente que nunca teve coragem de mudar nada, te aconselhando a manter tudo igual. Gente que nunca construiu nada, te criticando por tentar algo novo. E você, preso, parado, encolhido. Mas isso muda no dia em que você se olha no espelho e decide: chega! Chega de pedir aval para viver, chega de se calar para não incomodar, chega de adiar o que faz sentido só porque alguém não entende. Você começa a viver com firmeza, começa a se posicionar com clareza. E o mais importante, começa a caminhar mesmo que ninguém vá junto. Quem sabe o que quer, incomoda quem vive perdido, porque a sua clareza escancara a confusão dos outros. Sua ação direta denuncia a inércia de quem só reclama. Sua evolução provoca quem escolheu estagnar. E é por isso que muita gente vai te criticar, vai tentar te desacreditar, vai tentar te diminuir. Mas preste atenção, ninguém acima de você te ataca. Só te ataca quem está atrás, quem ficou, quem estagnou enquanto você avançava. Você não precisa mais justificar o que faz sentido para sua alma. Não precisa explicar seus planos para quem não tem coragem nem de olhar para si. Não precisa frear seu passo para manter a ilusão de aceitação. Você precisa, isso sim, continuar andando. Com foco, com coragem, com consistência. Porque quem sabe o que quer não perde tempo com distração.
O mundo tenta o tempo todo te ensinar a esperar. Esperar o momento certo, esperar a aprovação da família, esperar a aceitação social, esperar o ambiente ideal. Mas o que ninguém te diz é que esse momento certo nunca chega para quem não o cria. Se você ficar esperando estar 100% pronto, nunca vai sair do lugar. Se você ficar esperando os outros te entenderem, nunca vai se libertar. Se você ficar esperando apoio, vai se acostumar com a ausência. Então vá, com dúvida mesmo, com medo mesmo, com críticas mesmo. Mas vá, porque viver esperando é morrer aos poucos. E a sua vida merece ser vivida com urgência, com intenção, com intensidade. Cada dia que você hesita por causa dos outros é um dia em que você se sabota. Cada passo que você adia por medo de julgamento é um passo que você nega para sua evolução. E você já perdeu tempo demais. O seu caminho não precisa ser entendido por ninguém. Ele precisa ser vivido por você. E quanto mais você se fortalece nessa consciência, mais claro fica que quem te ama de verdade vai respeitar suas decisões. Não porque elas fazem sentido para eles, mas porque fazem sentido para você. E isso basta. O resto é ruído. Chega de se diminuir para caber no campo de visão limitado dos outros. Chega de segurar sua voz para não incomodar quem prefere o silêncio. Chega de ser mais um no meio da multidão que vive esperando um sinal de permissão para ser quem é. Você não precisa de selo de aprovação. Você precisa de coragem para seguir mesmo sem aplausos. Porque o que te faz crescer não é a aceitação, é a ação. Quem sabe o que quer, aprende a dizer não com firmeza. Aprende a perder pessoas, convites, oportunidades e ainda assim seguir em paz. Porque o foco está no que importa, no que soma, no que impulsiona. Não tem mais espaço para agradar todo mundo. Não tem mais energia para carregar quem não quer andar. Não tem mais tempo para se explicar. Você está em construção. E essa construção exige silêncio, exige desapego, exige prioridade. Viver pedindo permissão é dar ao outro o controle da sua vida. É esperar que alguém valide sua existência. Mas quando você sabe o que quer, essa chave vira. Você deixa de ser controlado e passa a comandar. E isso não só muda o jeito como você vive, muda o que você atrai, o que você tolera, o que você constrói. Portanto, guarde isso com força. Quem sabe o que quer não pede licença. Não pede desculpas por ser intenso, por ser direto, por ser diferente. Quem sabe o que quer não negocia com o medo, não se rende à dúvida, não se encolhe diante do julgamento. Quem sabe o que quer apenas vive, do seu jeito, no seu tempo, com a sua verdade. E isso, por si só, já é revolução. 4. Sua vida fica muito mais leve quando você não está preso à expectativa de ninguém. Você nem percebe, mas está carregando o peso da expectativa dos outros nas costas há anos. Expectativa de ser alguém que você não é, de agir de um jeito que não é natural para você, de seguir caminhos que não têm nada a ver com o que pulsa dentro do seu peito. E o pior de tudo, você aprendeu a chamar esse fardo de normalidade, como se fosse sua obrigação viver preso às vontades dos outros para ser aceito, para ser querido, para ser do bem. Só que chega uma hora que o corpo fala, a mente trava, a energia desaparece, porque sustentar o que não é seu cansa. Ser personagem o tempo inteiro adoece a alma. E é nesse ponto de esgotamento que você começa a acordar. Você começa a perceber que sua vida só vai andar de verdade quando você soltar as expectativas que nunca foram suas. Você não tem obrigação de corresponder ao que os outros idealizaram sobre você. Você não veio ao mundo para atender às projeções de ninguém. Sua missão não é ser o filho perfeito, o parceiro ideal, o funcionário modelo ou o amigo sempre disponível. Sua missão é ser você, com verdade, com liberdade, com coragem de desagradar quem nunca se preocupou em entender sua essência. A leveza de viver com autenticidade não tem preço. É como tirar uma armadura depois de anos carregando ferro no peito.
você começa a respirar melhor, começa a dormir mais tranquilo, começa a se olhar com menos julgamento e mais respeito, porque percebe que não tem mais que performar, não tem mais que impressionar. Você só tem que ser leal ao que sente, ao que acredita, ao que escolhe. Quando você para de viver em função das expectativas dos outros, algo mágico acontece. Você começa a descobrir o que realmente importa para você. E aí, você reorganiza tudo. Sua rotina, suas prioridades, seus relacionamentos, seus projetos. Você começa a cortar o excesso. Tira da vida o que pesa, o que prende, o que atrasa. E no lugar disso, você coloca presença, verdade e direção. Viver preso à expectativa dos outros é viver num teatro sem fim. É estar no palco atuando uma versão falsa de si mesmo, esperando aplausos de uma plateia que nem presta atenção de verdade. E você merece mais do que isso. Merece viver um roteiro que você mesmo escreveu, com falas suas, com cenas que te representam, com finais que te emocionam e não que te esgotam. Tem gente que vai se afastar quando você parar de corresponder às expectativas que projetaram sobre você. E isso é ótimo. É filtro natural. Quem só gosta de você quando você faz o que eles querem, nunca gostou de verdade. Gostava do controle, da utilidade, da submissão. Mas quando você começa a se priorizar, só fica quem realmente te respeita. E sabe o que é curioso? Quanto mais você se liberta das expectativas externas, mais você atrai pessoas que se conectam com a sua verdade. Gente que não exige performance. Gente que ama sua presença real e não a versão editada. Isso vale ouro. Porque conexão verdadeira só acontece quando você tem coragem de ser inteiro, não quando vive fragmentado para agradar. É claro que vai ter resistência. É claro que vai doer desapontar algumas pessoas. Mas sabe o que dói muito mais? Viver a vida inteira sendo amado por quem nem te conhece de verdade. Ser aplaudido por ser conveniente e não por ser autêntico. Manter relações onde você é elogiado pela imagem que sustenta e não pela essência que carrega. Você não precisa ser herói para ninguém. Não precisa carregar histórias que não são suas. Não precisa aceitar expectativas que te sufocam. Você tem o direito e o dever de ser leve, de ser livre, de ser inteiro. E essa leveza começa quando você quebra a corrente da necessidade de agradar. Quando você entende que sua vida não tem que fazer sentido para ninguém além de você. Quanto mais você se aproxima da sua verdade, mais paz você sente. Porque a paz não está em ser aceito, está em ser verdadeiro. Não está em agradar, está em se respeitar. Não está em corresponder, está em se escolher. Essa é a verdadeira leveza. Viver sem medo de desapontar quem nunca enxergou seu valor de verdade. Então, a partir de hoje, se alguém te chamar de estranho por não seguir o padrão, sorria. Se alguém te acusar de ter mudado, agradeça. Se alguém te rejeitar por você ter se libertado, celebre. Porque cada passo longe da expectativa dos outros é um passo em direção à sua versão mais evoluída. E é para ela que você deve lealdade a partir de agora. 5. O dia em que você se escolhe é o dia em que sua evolução começa de verdade. Existe um momento específico na vida que marca o começo de tudo. Não é quando você ganha mais dinheiro. Não é quando você entra em um novo relacionamento. Não é quando você é finalmente reconhecido por alguém de fora. É quando você se escolhe. Simples assim. O dia em que você decide ser prioridade na própria vida é o dia em que sua evolução começa de verdade. Tudo muda. A forma como você pensa, como você age, como você se posiciona. Se escolher não é sobre egoísmo. É sobre sobrevivência emocional. É sobre romper com um padrão que te ensinou que pensar em si é errado, que se cuidar é ser frio, que se impor é ser insensível. Essas ideias foram plantadas para te manter submisso, calado, controlável. Mas quando você se escolhe, você começa a questionar tudo isso. E percebe que, na verdade, o mundo respeita quem sabe se respeitar.
O problema é que a maioria das pessoas vive de fora para dentro. Tomam decisões com base no que os outros vão pensar. Esperam a validação antes de agir. Só se sentem dignas quando são escolhidas por alguém. Mas viver assim é ser escravo da expectativa alheia. É se colocar em segundo plano todos os dias. E uma hora isso cobra caro. Porque ninguém aguenta viver sendo coadjuvante da própria história. Se escolher é um ato de poder silencioso. Não precisa ser anunciado, não precisa ser explicado. É uma decisão que nasce dentro, mas que transborda para tudo. Você começa a falar diferente, a andar diferente, a pensar com mais clareza, a reagir com mais maturidade, a se comportar com mais firmeza. É uma transformação que começa sutil, mas vai dominando todas as áreas da sua vida. E quando você se escolhe, você começa a perder o medo de perder os outros. Porque entende que ninguém vale mais do que a sua paz. Você para de implorar por atenção. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de forçar conexões que só funcionam quando você se diminui. Você aprende a se bastar. E quando você se basta, você fica perigoso, no melhor sentido da palavra. As pessoas percebem quando você se escolheu. Percebem na sua postura, nas suas decisões, nos seus silêncios. Percebem que agora você não se vende barato, que você não se dobra fácil, que você não está mais disposto a sacrificar sua sanidade para manter relações que não te respeitam. E isso assusta muita gente, mas também atrai outras. Porque quem também se escolhe, reconhece a força de quem teve coragem de fazer o mesmo. Você começa a atrair tudo o que é compatível com essa nova versão sua. Pessoas mais maduras, mais conscientes, mais leais. Situações mais alinhadas, oportunidades mais autênticas, desafios que te expandem em vez de te esmagar. Porque o universo responde ao seu nível de consciência. E quando sua vibração muda, seu mundo muda junto. Se escolher também é saber dizer não. É saber ir embora quando a energia não bate mais. É saber ficar em silêncio quando o barulho externo quer te confundir. É saber esperar seu próprio tempo, respeitar seus ciclos, proteger seus limites. É uma decisão diária, uma afirmação constante. Eu me respeito. E quando essa frase vira sua base, ninguém mais consegue te controlar. Você para de se explicar o tempo inteiro. Para de pedir desculpas por crescer, por mudar, por querer mais. Você entende que não deve nada a ninguém. E que quanto mais você se fortalece internamente, menos você depende de validação externa. A sua segurança passa a vir de dentro, do simples fato de saber que você está sendo coerente com o que sente e com o que acredita. E essa coerência vale mais do que qualquer aceitação. Vale mais do que qualquer relacionamento forçado. Vale mais do que qualquer aplauso vazio. Porque ela te devolve para casa, para dentro de você, para a sua verdade. E é nesse lugar que a evolução começa. Não no barulho do mundo, mas no silêncio de quem finalmente se encontrou. Se escolher é parar de sangrar por quem não sangra por você. É se olhar com mais compaixão e menos cobrança. É se tratar com dignidade, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer de que você deveria se calar. É olhar para o espelho e dizer, eu estou com você, aconteça o que acontecer. E essa lealdade a si mesmo é o maior escudo contra qualquer tentativa de manipulação emocional. Portanto, se tem algo que você precisa entender hoje, é isso. Nada muda de verdade enquanto você continuar esperando ser escolhido por fora. A verdadeira mudança acontece quando você se escolhe por dentro, quando você diz sim para sua evolução, mesmo que isso custe desconforto, ruptura, solidão temporária. Porque tudo isso passa, mas o poder que você ganha, esse ninguém mais tira. Então, escolha-se. Todos os dias. Escolha sua paz. Escolha sua clareza. Escolha sua liberdade. Porque no dia em que você se escolhe de verdade, a vida começa a se alinhar com quem você realmente nasceu para ser. Chegou a hora de parar de se desculpar por ser quem você é. De parar de andar em silêncio para não incomodar quem nunca se importou com sua verdade.
de parar de carregar o peso de agradar quem te julga, te limita ou te prende. Você não deve satisfação para ninguém quando o assunto é a sua liberdade de ser. E se você ainda precisava de um sinal para se escolher, aqui está. Você não precisa de permissão para se priorizar. Não precisa ser compreendido por todos. Não precisa de aceitação coletiva para caminhar na direção da sua evolução. Você só precisa de coragem. Coragem para desapegar das expectativas, dos papéis impostos, das máscaras que já não te servem. Coragem para colocar fim em ciclos esgotados, abrir mão de relacionamentos rasos, fechar a porta na cara de tudo que te diminui. E essa coragem nasce quando você entende o que está em jogo: a sua paz, sua autenticidade, sua vida. Não é fácil quebrar o padrão de agradar. Não é confortável romper com a dependência emocional da aprovação alheia. Mas é necessário, porque ninguém evolui enquanto vive buscando ser aceito. A verdadeira liberdade começa quando você tem a ousadia de se bastar e a firmeza de não recuar. Então escreva aí nos comentários, agora mesmo, com toda a força e consciência: eu escolho a mim mesmo e não a expectativa de ninguém. Essa frase não é só uma afirmação. É uma declaração de independência emocional. É um novo ponto de partida, porque depois de tudo que você ouviu aqui, não faz mais sentido viver agradando quem nunca te enxergou. Seja leal a você, e o resto se ajeita.